Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tentar mostrar como trabalhar com dados GeoPackage nas operações iniciais, né, de importação e visualização de dados do tipo GeoPackage. Tá? O GeoPackage ele é um tipo de banco de dados, né, formado sobre a estrutura do SQLite, que armazena informação geoespacial, geográfica, né? Esse site aqui é o site oficial da organização do GeoPackage, né, que é um formato aberto, e lá vocês conseguem encontrar algumas informações sobre esse formato, tá? Eu vou mostrar primeiro onde adquirir, né, e como adquirir esses dados do tipo GeoPackage, e em seguida eu vou mostrar como criar um dado GeoPackage. O IBGE disponibiliza, né, uma base cartográfica do Brasil inteiro no formato GeoPackage. Para isso, a gente vem aqui no site ibge.gov.br, depois em Geociências, procura aqui em Cartas e Mapas, Bases Cartográficas Contínuas. Ele vai nos levar e aqui eu vou para Bases Cartográficas Contínuas Brasil. Escalão para 250 mil. Venho aqui no Downloads. Eu tenho aqui a base cartográfica para 100 mil, para 25 mil, para 250 mil e a B-SIM, que é a base cartográfica internacional ao bilionésimo, né? Versão 2016, que é a mais recente, e tenho aqui já o formato GeoPackage numa pasta. Então basta clicar nesse arquivo aqui que ele vai fazer o download. Como esse arquivo é um pouquinho grande, eu não vou fazer o download agora, eu já tenho ele feito aqui no meu computador, que é esse aqui, em torno de 363 megabytes. Então é um arquivo um pouco pesado, né? Que contém muita informação e são muitos dados. Que é o que a gente vai ver agora no QGIS, né? Eu tenho aqui o QGIS 3.10 aberto e vou mostrar aqui como é que a gente faz a conexão com aquele banco de dados, né? Da BSIM, que já está até feito aqui. Eu vou remover para fazer de novo, para mostrar como é que faz, né? E enfim, servir como exemplo. Então, existem várias formas de se fazer essa conexão. Uma delas é aqui no navegador, diretamente em GeoPackage, fazer a nova conexão e buscar esses dados. Eu gosto mais de fazer por aqui, ó. Venho aqui no menu banco de dados, gerenciador de BD. Daí eu venho aqui na opção GeoPackage, clico com o botão direito e crio uma nova conexão. Agora eu vou escolher onde está o arquivo GeoPackage, esse do IBGE que eu acabei de baixar, né? Eu acabei de mostrar para vocês que já tinha baixado. Tá aqui nessa pasta, GeoPackage. Então tá aqui, BSIM. Vou abrir. Ele conectou a esse banco. Lembrando que esse banco é um arquivo só, né? Deixa eu mostrar aqui a diferença. O GeoPackage ele é esse arquivo GPKG. Então você tem uma série de dados concentrados aí nesse único arquivo. Só para diferenciar, se a gente for olhar aqui um shapefile, por exemplo, esse shapefile aqui, ó, ele é composto por 6 arquivos, né? Esse é um único dado, dividido em 6 arquivos, né? Porque, enfim, esse aqui armazena a geometria, esse aqui armazena a projeção, esse aqui armazena os atributos e esse dado fica bem fragmentado aí em 6 arquivos. E com o GeoPackage a gente tem um arquivo só, armazenando vários e vários desses conjuntos de 6 arquivos, tá? Bom, então a gente pode vir aqui fazer a conexão, já fez a conexão, né, no caso, e aí a gente tem uma série de camadas aqui dentro, ó. Então cada dado desse aqui, ó, dessa lista inteira aqui, ó, né, tem a possibilidade de ser formado por 6 arquivos cada um, se fossem salvos no formato shapefile separadamente, né? Então imagina a quantidade de arquivos que é gerada, né, a partir dessa quantidade de camadas. E no GeoPackage, como eu falei, né, tudo isso se transforma em um arquivo só. Então, a vantagem aqui do gerenciador do BD é que a gente consegue ver esses dados, por exemplo, vamos pegar aqui limite terra indígena. Então a gente já vê aqui uma série de metadados sobre esse arquivo, né? Quais são os campos existentes na tabela, as regras de banco de dados, algumas informações aí da referência espacial, da extensão desse arquivo, né? As coordenadas
da extensão. A gente pode visualizar também a tabela dessa camada, né, desse dado. E aí a gente percebe aqui que a geometria também está armazenada aqui nessa tabela, né, juntamente com os atributos, né, o nome da terra indígena, enfim, a situação, a data, né, de situação, enfim, tem uma série de atributos aí que o IBGE levanta, né? Como também a gente pode pré-visualizar a geometria, né, o desenho, as feições geográficas associadas a esse dado. E aí percebam, ó, que a gente pode ter esses dados no mesmo GeoPackage, né, dados do tipo ponto, dados do tipo polígono, dados do tipo linha também, né? A gente tem aqui a curva de batimetria, curva de nível, aqui do Brasil inteiro, né? Então a gente pode ter dentro da estrutura vetorial as suas diferentes representações geométricas, tá? No entanto, até agora o que, que eu fiz? A conexão com o banco só, né? Eu ainda não trouxe nada para o meu projeto está vazio. Então se eu quiser trabalhar com esses dados aqui, eu vou pegar aqui da terra indígena, vou clicar com o botão direito e vou adicionar na tela. Tá? Se eu quiser o ponto também, então vou pegar aqui, com o botão direito e adicionar na tela. E agora sim, eu posso fechar isso aqui. A conexão se mantém ainda, né, com o banco de dados, né? Ele ainda está conectado aqui. E agora eu tenho duas camadas que estão armazenadas dentro desse banco de dados aqui do GeoPackage, tá? Então, toda e qualquer modificação que eu fizer nesses dados, né, modifica também no seu armazenamento lá dentro do banco de dados, ok? Então, outros órgãos também disponibilizam dados GeoPackage, como a ANA, por exemplo, né, a Agência Nacional de Águas e o próprio IBGE. Mas enfim, também é possível que a gente crie o nosso GeoPackage, né? Às vezes a gente tem um conjunto de dados grande que seria mais fácil de gerenciá-los se eles estivessem num banco de dados, né? Que a gente pudesse colocar uma grande quantidade de dados dentro de um único arquivo, né? E até para fazer backup, né? É mais fácil, porque você pega aquele único arquivo e replica ele para outro lugar. Então, como é que cria um GeoPackage aqui usando o QGIS? Nessa barrinha aqui de inserção de dados, né, de adição de dados, camada vetorial, raster, texto, próprios outras camadas de banco de dados, né? A gente vai ter lá embaixo a criação de novas camadas, né? Aqui pode ser um shapefile, um spatial light ou GeoPackage. Então a gente quer o GeoPackage. Ele vai responder, né? Ok. Então essa é a camada para criar um novo GeoPackage, né? Então a gente vai dar um nome para esse banco de dados. Eu vou criar aqui dentro da pasta onde os outros estão um GeoPackage chamado Paraíba, tá? No qual aqui eu vou colocar dados sobre o estado da Paraíba. Salvar. Vou criar uma tabela sem geometria, né? Apenas para não criar esse dado vazio, mas poderia ser um ponto, uma linha, um polígono, qualquer estrutura ou representação geométrica dessa vazia e que eu fosse criar realmente dados, né? Marcar pontos, desenhar linhas ou polígonos e, enfim, poderia colocar qualquer um desses, mas eu vou colocar aqui um sem geometria para criar, tá? Aí, automaticamente ele adicionou aqui no nosso projeto. E aí eu vou pegar alguns arquivos shapefile que eu tenho armazenado nas pastas do meu computador para colocar tudo dentro desse GeoPackage chamado Paraíba. Tem duas opções, dois modos de fazer isso, né? Eu posso primeiro adicionar esses dados ao projeto e depois ao GeoPackage e posso adicionar diretamente dos arquivos lá nas pastas para o GeoPackage. Eu vou trazer esses dados aqui para o projeto, os dados sobre a Paraíba, né? Vou colocar aqui para visualizar somente o shapefile. Então vou colocar esse dado aqui, adicionar,
E vou adicionar outros dois que estão nessa pasta aqui. Drenagem principal, sedes municipais. Adicionar. E aí, aqui tem um detalhe interessante, né? O GeoPackage permite que a gente armazene não só diferentes estruturas, diferentes representações geométricas, né? No caso do vetor, o ponto, a linha e o polígono podem estar juntos no GeoPackage. Mas ele também permite que uma outra estrutura de dados, de dado, né, possa ser adicionada a esse GeoPackage, que pode ser um arquivo raster, né, uma imagem de satélite, ou até mesmo uma planilha, né, um dado alfanumérico, um dado de texto. Então é possível misturar também junto, né, colocar junto diferentes estruturas de dados. Tá? Então deixa eu adicionar, já adicionei isso aqui, né, fechar. Ok, então eu tenho aqui, deixa eu trazer para baixo os limites. E aqui eu tenho aqui os dados da Paraíba, os municípios, as sedes municipais e a drenagem principal. Então vamos colocar tudo isso aqui dentro do GeoPackage Paraíba. Então vou voltar aqui para o banco de dados, gerenciador de BD e vou fazer uma nova conexão. Eu posso fazer várias conexões ao mesmo tempo, né? Com vários GeoPackages. Aqui Paraíba, abrir. Ok, está aqui conectado. Eu tenho duas conexões, né? Ativas, né? Ó, eu posso reconectar, posso remover conexão, enfim. Aqui está Paraíba. Então eu vou adicionar essas três camadas aqui para Paraíba e vou adicionar uma outra também, uma imagem, tá? Deixa eu voltar aqui e adicionar uma imagem ao projeto, só para a gente perceber essa possibilidade, né, de colocar diferentes estruturas. Então eu tenho aqui uma imagem de NDVI do estado da Paraíba, vou deixar ela aqui. Ok. Voltando aqui no gerenciador de BD. Paraíba está conectado, então eu vou agora importar a camada arquivo. Aqui, pessoal, eu vou adicionar primeiro os dados vetoriais, tá? Drenagem principal, sedes municipais, né? E os dados dos municípios aqui da Paraíba. Então, começando por drenagem principal, que quando eu adiciono ao projeto, eles já ficam listados aqui nessa caixa, né? Se eles não estivessem listados aqui, eu ia procurar lá na pasta onde eles estão. Então, drenagem principal, que está com SAD 69, né, o datum. Então, eu vou mudar aqui para um SRC que faça a conversão para o SIGAS 2000. Ok. Ok, importação bem sucedida. Então, já aparece aqui dentro de Paraíba, drenagem principal. Vamos ao próximo, sedes municipais, também está SAD 69, eu vou colocar o SRC para converter. Ok. Importação também foi bem sucedida, então agora eu já tenho três camadas dentro do banco de dados e vou colocar uma última camada que está aqui também já, né? Municípios. Esse aqui já está em siglas 2000, então não preciso fazer conversão. A importação foi bem sucedida. Então aí os dados. Eu posso visualizar a tabela, né? Posso pré-visualizá-los também. A drenagem principal tem mais registros na tabela, né? Então ele demora um pouquinho mais para desenhar. Está aí. E as sedes municipais. Então eu tenho ponto, linha e polígono e uma tabela vazia aqui, né? Todos dentro de um banco de dados chamado Paraíba, tá? No formato GeoPackage. Ok. Para adicionar o dado raster, é tranquilo também, né? Eu venho aqui no navegador, deixo o GeoPackage aqui aberto e aí eu pego esse raster que eu quero, ó, e arrasto lá para Paraíba. Então, importação bem sucedida. Tá aqui. Se eu remover tudo isso aqui do projeto, lembrando que aqui estão os dados soltos, né? Estão armazenados aí nas pastas do meu computador. Esses dois dados são do banco de dados lá do IBGE. E aí eu posso adicionar aqui, ó, as camadas que estão dentro do GeoPackage. Paraíba, drenagem principal,
a imagem do NDVI e as sedes municipais. Ok? Então, a partir daí, eu posso executar as operações de geoprocessamento sobre esses dados que agora se encontram armazenados dentro de um GeoPackage, né, de um banco de dados. E, enfim, isso traz mais segurança, né? Isso traz algumas vantagens, né, em relação à manutenção de arquivos soltos na pasta do computador, ok? E aí é importante que os arquivos sejam nomeados, né, de acordo com o que representam, para facilitar a leitura, ficar mais organizado o projeto, né? É, essa imagem aqui do NDVI da Paraíba também, né? Até porque normalmente o que aparece aqui é exatamente o que vai aparecer na legenda, né, do seu dado, né? Embora possa ser modificado lá também, mas se você já deixa tudo organizado aqui, facilita, né? Ok, então era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar. O GeoPackage é um formato aí que pode ajudar bastante nos projetos de desenvolvimento de SIG.